Apocalipse 14, 9, aqui já a terceira voz. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo anuncia a destruição dos que adoram a besta. O terceiro anjo faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Então quem ficar aqui durante a grande tribulação não pode de maneira nenhuma aceitar a marca que será obrigada. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando do anticristo aqui, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda em Apocalipse 13, o falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E aqui falando um pouquinho o destino eterno do anticristo, Isaías 30, versículo 33, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Que rei é esse? O anticristo. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías ainda, versículo 34 agora, o dia da vingança do Senhor. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui falando do cálice da ira de Deus. Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. 2 pontos. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão e como rua para os que passavam. Essa ira para esse autor aqui é de admirar que Deus se sinta tão indignado diante de homens que rejeitaram a sua palavra escrita, que se recusaram a arrepender-se quando os juízos do céu são enviados contra eles, que rejeitam a pregação de verdadeiros anjos que voam pelo meio do céu e que ignoram a pregação e os milagres realizados pelas 2 testemunhas e pelas multidões de cristãos que receberão o derramamento do Espírito Santo e o revestimento de poder para fazer milagres. Ele finaliza com essa pergunta. E ainda sobre esse atormentado, uma das muitas passagens que falam sobre o tormento eterno dos ímpios. Esse não misturado, não haverá misericórdia nesse juízo. O cálice da sua ira, quando a taça estiver cheia, começará o juízo de Deus. Essa taça não só está cheia, mas transbordando de maldade. Diante, refere-se ao julgamento do grande trono branco. Então o terceiro anjo aqui ele faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Doutrina do inferno eterno aqui. Mateus 13, versículos 41 e 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, também, versículos 49 e 50. Assim será no fim dos tempos.
Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Spoiler em Apocalipse 21:8, falando da segunda morte aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também outro spoiler agora em Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, aqui uma alusão aos falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses não se salvarão. Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então é um castigo eterno que essas pessoas que colocarem a marca, que adorarem a besta, terão. Mateus 25:41 e 46, o grande julgamento das nações aqui, o contexto é esse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Marcos 9, 43 e 44, falando desse inferno eterno. E se a sua mão, ou seu pé, ou seus olhos, leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, para quem acha que o inferno é irreal ou surreal, ele existe, o fogo nunca vai se apagar, nem o verme vai morrer. Então, quando ele fala em cortar a sua mão aqui, é cortar tudo aquilo que nos afasta de Deus, o nosso pecado, né? O tormento eterno, então, no inferno, Lucas 16, 23 e 24. Aqui, isso aqui para mim não é uma parábola, esse contexto aqui do rico e de Lázaro não é uma parábola para mim, é uma literalidade. E ele diz aqui: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Spoiler em Apocalipse novamente, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui é o destino do diabo, do anticristo, do falso profeta. Fica bem registrado, bem claro isso. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para este comentarista, estes versículos são um incentivo para os santos que serão mortos na futura tribulação. 3 características dos santos: paciência nos sofrimentos, guardam os mandamentos e guardam a fé em Jesus Cristo. Também um outro comentarista, falando sobre a paciência dos santos, uma mensagem àqueles na terra que aceitaram Cristo durante a grande tribulação. Pelo emprego da palavra paciência, é dito a nós que essa perseguição logo chegará ao fim. E sobre guardar os mandamentos, a única maneira em que o crente pode guardar os mandamentos de Deus é colocando sua fé em Cristo e na cruz. Então o Espírito Santo ajudará grandemente essa pessoa. Nós temos alguns textos sobre a perseverança dos santos, como lá em Lucas 21:19, falando sobre a grande tribulação. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma.
E Apocalipse 12:17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 13, versículos 9 e 10, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.